E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de contabilidade para concurso de um tema que é bastante cobrado aí nas bancas de maneira geral e que gera bastante confusão até mesmo entre profissionais, né? Muito mais aí entre estudantes e também para quem não é da área, que diz respeito aos critérios de avaliação, mensuração, né, de maneira geral, dos elementos do ativo e do passivo lá nas demonstrações financeiras, beleza? Então eu vou falar aqui especificamente do balanço patrimonial, que é, né, a demonstração que contém esses elementos aí do ativo e do passivo. E vou trazer algumas discussões, não vou exaurir porque é muita coisa, não caberia num vídeo rápido desse, mas vou puxar alguns pontos aqui que são bastante relevantes, que vocês tenham uma noção e, enfim, que historicamente são cobrados aí pelas bancas de concurso. Beleza? Então isso aí está lá nos artigos 183 e 184 da Lei 6.404, que é a lei das SAs, né, que regulamenta aí muitos dos procedimentos de contabilidade que a gente adota, né, enquanto profissionais e que as firmas elas também precisam seguir. Legal? Então, bom, a gente tem lá os critérios de avaliação para diversos elementos, do ativo e do passivo, né? Então, eu vou puxar só alguns aqui por questão de espaço. Então, por exemplo, um que é bastante importante que vocês saibam e, né, costuma ser cobrado também, diz respeito a como são avaliados os instrumentos financeiros, né, no balanço patrimonial. Então, o instrumento financeiro vai estar registrado lá no ativo, né? E ele vai ser avaliado quando for destinado à venda, ele vai ser avaliado pelo valor justo, ou seja, né, uma proxy para valor justo aí é o valor de mercado, tá certo? E nos demais casos, esses instrumentos financeiros, quando não forem destinados à venda, eles vão ser avaliados pelo custo ajustado, né, para eventual valor de realização ali, né, nesses casos em que o instrumento financeiro não for mantido para venda. Beleza? Então esse é o primeiro ponto importante, o primeiro item aí, o elemento do ativo, né, que é bastante cobrado e que gera bastante dificuldade, bastante dúvida, diz respeito a esses instrumentos financeiros. Legal? Bom, também outro tema que costuma ser cobrado e gera confusão diz respeito àqueles direitos que têm, né, por objeto mercadorias da empresa. Então, esse item do ativo especificamente ele é avaliado pelo custo deduzido de eventual provisão, né, para ajustar isso ao valor de mercado. Então, eu já vi muitos casos em que é indicado que a forma de avaliar esses itens, né, esses direitos que envolvem aí, que tem por objeto mercadorias, estoques, matérias-primas da pessoa jurídica, dizendo que ele é avaliado a custo adicionado de uma provisão para ajuste a valor de mercado. É sempre deduzido, tá certo? O que está na lei é o custo deduzido de eventual provisão para ajuste a valor de mercado. Legal? Tudo bem. Outro ponto importante também, bastante cobrado, que gera bastante dúvida, diz respeito aos investimentos em outras sociedades. Então, a gente já tem vários vídeos aqui no canal tratando do tema. Se quiser dar uma olhadinha lá, né, vai complementar bastante essa discussão aqui. Os investimentos, quando são realizados em empresas coligadas ou controladas ou, né, que têm um controle comum ou são empreendimentos comuns, por exemplo, joint ventures, eles são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Ou seja, o investidor, o controlador, né, a coligada ali na situação de investidor, ele reconhece no seu patrimônio as variações do patrimônio líquido da empresa investida, tá certo? Então, essa é a essência do método de equivalência patrimonial. Nos demais casos, então, quando esse investimento ele for em sociedades, mas não for né, numa coligada, numa controlada, ele vai ser avaliado pelo custo, né, deduzido, ajustado para eventuais perdas ali prováveis que, né, a empresa já tenha previamente avaliado. Legal? E o último ponto importante também, que diz respeito à avaliação e mensuração, ali, critérios, né, de avaliação do ativo, diz respeito aos itens do imobilizado. Também isso é bastante simples. O imobilizado é sempre mensurado pelo custo deduzido, né, da eventual depreciação acumulada. Se for um item que não seja depreciado, seja amortizado, deduzido da amortização, né, ou deduzido da exaustão, dependendo do caso. E claro, se, por exemplo, esse item já tiver passado, por exemplo, né, por um teste de impairment e tiver sido reconhecida uma perda, então na mensuração dele, na avaliação, ele também é deduzido desses eventuais outros elementos que deduzem o custo do item do imobilizado. Legal?
Outro ponto também importante em relação aos ativos de longo prazo, aos direitos, né, aos valores a receber de longo prazo, também só para salientar, eles são avaliados a valor presente, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, uma conta que vai ser recebida em parcela única daqui a 5 anos. Então, o valor que vai estar indicado ali no balanço é o valor presente relacionado a esse valor futuro aí que você vai receber daqui a 5 anos, tá certo? Então também é um ponto importante aí para a gente destacar do lado dos ativos. Então falando um pouquinho agora da mensuração, da avaliação dos passivos, enfim, são muito semelhantes, tem só alguns pontos específicos aqui que eu vou destacar. Então as obrigações, da mesma maneira que nos ativos de longo prazo, os direitos, a gente avalia, mensura pelo valor presente, as obrigações também do passivo não circulante, ou seja, de longo prazo, também são avaliadas a valor presente, tá certo? Então, lá no passivo, obrigações de longo prazo, avaliadas a valor presente, beleza? Obrigações e encargos, eles são avaliados, né, a valor atualizado até a data do balanço, tá certo? E quando a gente tem obrigações que são avaliadas em moeda estrangeira, então elas são convertidas, né, pelo câmbio, no caso do real, né, pelo câmbio local, câmbio nacional, na data do balanço, tá certo? Então, de maneira geral, os principais critérios, as principais, né, discussões aí relevantes a respeito da avaliação de itens do ativo e do passivo gravitam em torno dessas discussões, desses pontos aí que a gente fez ao longo desses minutos, legal? Bom, então vamos dar uma olhadinha numa questão de concurso e verificar como que as bancas elas vêm cobrando esse tema aí na prova para a gente ter uma aplicação um pouco mais prática, um pouco mais empírica aí dessa discussão toda, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá. Muito bem, moçada, estou aqui com a questão 35 do concurso para contador lá do TJ de Pernambuco, da banca do IBFC, do ano de 2017. Então vamos dar uma olhadinha na questão. Com base na Lei 6.404 de 1976, no balanço patrimonial, os elementos do ativo e do passivo serão avaliados de acordo com alguns critérios, né? Que são aqueles critérios que a gente conversou na primeira parte do vídeo. Assinale abaixo a alternativa incorreta sobre estas avaliações. Legal, vamos dar uma olhadinha lá. Então, as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Perfeito. Ou seja, sempre que a gente tiver tanto uma obrigação no passivo quanto um direito lá no ativo não circulante, ele vai ser exatamente ajustado ao valor presente, né, obrigatoriamente no longo prazo. E nos demais casos, quando a empresa ela entende que há efeito relevante, ela vai fazer o ajuste. Então aqui está tudo legal. Tá ok. Vamos lá, letra B. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, serão avaliados pelo custo de aquisição ou produção acrescido de ágio para ajustá-lo ao valor de mercado, quando isso for superior. Aqui está o problema da questão, né? Não é acrescido do ágio para ajustá-lo ao valor de mercado. Exatamente, é deduzido de eventual provisão, né, para ajuste ao valor de mercado, e não acrescido. Então, né, esse termo aqui está posto de maneira equivocada. Beleza? Tudo bem, bom, a princípio essa letra B está errada, ele justamente que é incorreta, mas vamos continuar com a leitura, ver se a gente acha mais alguma inconsistência aí, né? Vamos lá. As obrigações, encargos e riscos conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto de renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Legal, tem aqui tudo certo. Os direitos classificados no imobilizado serão avaliados pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização e exaustão. Perfeito também, dedução, tudo certo. E, por fim, as obrigações em moeda estrangeira com cláusula de paridade cambial serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Perfeito também. Todas essas quatro alternativas ok, estão perfeitamente alinhadas com o que diz a lei, agora essa daqui está errada. Então, como a questão pede exatamente a alternativa incorreta, né? Então, a incorreta é essa letra B de bola aqui, que justamente está indicando um procedimento equivocado aqui em relação
aos estoques da companhia, na mensuração dos estoques. Legal? Então vejam, esse tema aqui sobre avaliação, critérios de avaliação dos elementos do patrimônio, né, lá do ativo e do passivo, eles são bastante importantes porque é um conjunto bastante extenso de critérios e as bancas gostam de explorar. E é bastante simples porque você, né, como a gente verificou aqui, com a simples alteração de um termo, você modifica completamente o sentido da assertiva. Então, claro que o ideal não é decorar, o ideal é que vocês consigam estudar isso bem e fixar, né, esse conteúdo, mas ali passa pelo menos um primeiro momento por algum grau de memorização. Legal? Bom, então por esse Contabilidade Dicas para Concursos era isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de tema também, deixe aí. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Até mais.